Olá pessoal, hoje nós vamos ver como a ética e a etiqueta se aproximam em termos de comportamento e qual a diferença entre esses dois vocábulos. Segundo Aristóteles, ética nada mais é do que uma avaliação da vida como um todo. É a ética que ele chama, derivada do grego, que é ethos e que significa costume, hábito ou caráter. A palavra ética está diretamente relacionada com a ideia de virtude da felicidade, pois para o filósofo tudo tende para o bem e a felicidade é a finalidade da vida humana. A felicidade, segundo ele, é a prática de uma vida virtuosa. No restrito conceito e nos aproximando da ideia de Aristóteles a respeito da palavra, nos parece que é tudo muito perfeito e bonito, mas na prática já vimos que não funciona dessa maneira assim tão harmoniosa, pois deve-se levar em consideração as distorções, as delimitações do que é o bem e o significado que ele tem para o homem, bem como a existência do mal, que é o oposto do bem. Não vivemos isolados no mundo, e apesar de termos a prerrogativa de que minha vontade é soberana, eu tenho que estabelecer limites quanto a tudo que envolve o outro. Aí talvez a origem desse comportamento conflituoso entre o bem e o mal. Para a gente delimitar um pouco esse sentido macro da ética, a gente pode dizer que dela decorre o regimento dos interesses coletivos atuando na esfera pública e na sociedade como um todo. Ou seja, vocês perceberam que a ética abrange uma esfera maior. E onde entra a etiqueta nessa seara? A etiqueta entraria como uma subdivisão da ética, pois segundo os franceses, existe a grande ética e a pequena ética. É como se fosse a ética grande e a etiqueta como a ética pequena. O conceito da etiqueta surgiu de um costume que ganhou força na corte francesa de Luís XIV. O termo teria aparecido nessa época quando era comum etiquetar, bem entre aspas, viu gente, a etiquetagem, para identificar os visitantes de acordo com o sobrenome e o título de nobreza. E até hoje podemos dizer que somos etiquetados por nossas condutas, costumes e ações em qualquer relacionamento que a gente viva. A etiqueta, então, deriva dos nossos comportamentos, das relações cotidianas e, se bem usada e adequada, torna nossas relações muito mais agradáveis, amistosas e fáceis, desde quando, amparadas no respeito, na valorização do outro e na evitação do constrangimento. Além das ações mais robustas, consistentes, vamos assim dizer, a etiqueta passa por alguns comportamentos mais simples e rápidos, que são definidores da nossa postura eficaz, polida e civilizada quando utilizamos essa regra. Eu digo um bom dia, eu digo um com licença, eu digo um por favor, eu digo um obrigado, eu digo um desculpe-me, ou até mesmo quando eu digo um até logo, eu estou usando a etiqueta do educado. Entretanto, se passo com minha mochila no ônibus, no metrô, no avião, batendo, derrubando os objetos das outras pessoas ou roubando o espaço do outro, se eu diminuo a minha espera em qualquer fila que encontrei um amigo e finjo que estava com ele, isso é bem comum, gente, Se finge dormir no metrô ou no ônibus para não ceder lugar a um idoso ou alguém que esteja precisando do assento, se estaciona em lugar de idoso apenas porque pela genética os cabelos brancos foram antecipados e apareceram mais cedo, se falo alto o suficiente para deixar as pessoas à minha volta cientes de um assunto que não lhe diz respeito, se jogo meu lixo em lugares públicos que são de uso de todos, se tomo um banho de 30 minutos porque tenho dinheiro suficiente para pagar a conta de água, se ouço música em uma certa altura que os vizinhos, mesmo não interessados naquele tipo de lazer, é obrigado a participar comigo, mesmo a contragosto, pois posso estar interrompendo alguma atividade dele, que merecia atenção e concentração. Em todos esses comportamentos, estarei usando a etiqueta de quê? Do mal-educado. Segundo um grande classicista e escritor inglês, John Milton, que viveu no século XVII, existem pessoas que dizem: melhor reinar no inferno do que servir no paraíso. Por essa sua citação é que foi conhecido por tudo que tiver na literatura e cinema que se refira a uma luta entre o bem e o mal. Essa rebeldia que hoje a gente acredita é admirada pelas pessoas, pois nós vivemos em constante processo de evolução. Afinal de contas, somos um sujeito histórico.
E por a gente estar sempre em contato, em constante processo evolucionário, é que nos chega a consciência de que esses conflitos, essa luta entre o bem e o mal, remontam longas datas e não o mal essencialmente pertencente a esse mundo moderno. Pensei também a gente elaborar uma lógica fazendo uma pequena comparação entre a palavra etiqueta, que por derivado do francês etiquette, o radical et significa coisa pequena, diminuta, e trazemos para o nosso português, quando o diminutivo tem um sentido, normalmente, não necessariamente sempre, mas às vezes de agradável, mais leve, mais singelo. Existe, entretanto, um significado no diminutivo português que pode não significar algo tão agradável e leve. É quando o diminutivo chega como uma negociação sem obediência, onde se quebra totalmente o sentido da etiqueta. É quando o diminutivo vem com uma maneira de atender à autoridade sem que eu obedeça. Deu para entender, gente? Vamos exemplificar. O pai diz: vamos, filho, está na hora. E o que é que o menino diz? Só mais um pouquinho, pai. E não vai. O professor avisa que o tempo da prova já acabou. E o que é que o aluno diz? Só um minutinho, professor. E não entrega a prova. Já viram algo parecido? Então, é isto aí. E então, você usa o diminutivo para negociar uma desobediência? Você usa o diminutivo para expressar afetividade, amabilidade, modéstia, desprezo, ou também para esse tipo de negociação, onde leva alguma vantagem? Você cede ou não cede lugar quando necessário? Esses e outros comportamentos é que deveriam ser analisados, para quando bem usados, adequados e etiquetados, servirem de governança nas nossas relações cotidianas. E aí fica aqui a questão: qual é a etiqueta que você escolhe para você a partir de hoje? E essa ética que está diretamente relacionada com a ideia de virtude e da felicidade, por quantas anda? Então, se fez sentido para você essa nossa escuta de hoje, dê seu like, compartilhe e se inscreva no canal se ainda não está inscrito, ok? Até mais, nos veremos na próxima semana.